Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Dialogando, aqui nos estúdios da TV Diário de Campos. É um prazer imenso receber você aqui em nossa sala de bate-papo. E hoje nós temos uma convidada muito querida de todos nós, missionária Mônica Araújo, além do nosso querido co-apresentador, pastor Lincoln Menezes. É um prazer estarmos juntos novamente para falar sobre restauração. Quando a gente vê um criminoso, por exemplo, sendo preso, e aquela ideia, a sociedade tem que prender o meliante, e alguns dizem assim, esse aí não tem mais jeito para ele não, esse aí não dá mais para ele não. A gente vê a pessoa vivendo num processo de degradação física por meio das drogas, da prostituição e tudo mais. Alguns costumam dizer assim, não tem mais jeito para essa pessoa não, esse aí já passou, já quebrou uma barreira que não tem mais volta. A gente vê alguém que mata uma outra pessoa, a gente diz, esse aí já não tem mais jeito para ele não, ele quebrou a barreira moral. Missionária, temos bastante assunto para falar hoje, né? Existe possibilidade de retorno, missionária? Existe, pastor. Eu sou o retorno, né? Eu sou a possibilidade do retorno o meu chamado, o que eu entendi do Senhor é para mostrar para essas pessoas, porque muitas pessoas não entendem isso e, na verdade, não encontram um Barnabé da vida que ajude, né? Como a gente tem Atos falando sobre Barnabé, Paulo, aquela discussão deles entre vou levar para fazer missões ou não, quando Marcos, que tem aquele processo deles de briga, de discussão, é o que acontece no mundo de hoje. As pessoas se preocupam em discutir se a pessoa tem solução, mas não em ajudar na restauração. E a pessoa não, ela precisa ser ajudada, ela não precisa mais que aponte, que seja criticada, pelo contrário, ela precisa de uma mão. E muitas pessoas hoje preferem discutir, reclamar, do que estender a mão. Realmente é um processo muito difícil, doloroso, muitas pessoas não conseguem, mas existe a possibilidade sim, porque graças ao Senhor eu consegui. Sozinha eu não ia conseguir mesmo não. Eu preciso informar que a missionária Mônica Araújo é missionária ali do centro da comunidade terapêutica Elcia Barreto, também conhecido como Cristolândia, ali no Jardim Carioca. É uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com dependentes químicos, especialmente meninos, né? Pastor Lincoln, é possível a restauração de uma pessoa? Tanto é possível, né? A Bíblia diz, e a Mônica está aqui hoje, e trazendo muita alegria. E é importante entender que, pela frase que a Mônica estava dizendo, às vezes a gente trabalha uma discussão, mas não a solução. Porém, nós encontramos na própria palavra de Deus a questão da íntima compaixão. É o que Jesus sentia e o que talvez falte em nós. Íntima compaixão é quando você sente a dor do outro de uma forma tão intensa, tão íntima, que você não é capaz de fazer mais nada enquanto não ajudar aquela pessoa. Quando criança, a gente sentiu íntima compaixão quando viu, por exemplo, um gatinho na chuva e aquele miado, né, tocou o nosso coração e a gente queria trazê-lo para dentro de casa, ou aquele cachorrinho, aquele animalzinho. Quando crescemos, às vezes nos tornamos um pouco frios e vemos pessoas à margem da sociedade, nas calçadas da vida, e a gente não consegue estender as mãos, estamos ocupados demais. O que nos falta não são palavras, teses. O que nos falta é íntima compaixão. Verdade. Quando alguém coloca íntima compaixão, como Jesus, ele vai fazer alguma coisa. Alguma coisa ele vai fazer. Ele vai estender as mãos. Ele vai gritar por aquela pessoa. E alguém teve íntima compaixão, né? E temos a comunidade Elcia Barreto, que tem estendido a mão para várias meninas para serem restauradas. E assim como a Mônica, tem vários outros exemplos de restauração feito a partir da íntima compaixão através do amor de Jesus Cristo. Missionária, me conta assim um pouquinho, quando se deu essa coisa assim, eu preciso melhorar, como você também tem visto também nas meninas, o próprio pedido de socorro já é em si, já está ali embutido o desejo de
melhorar, de mudar de vida, que não aguenta mais aquela circunstância. Como foi para você isso? Depois nós vamos até passar aí uma imagem, mas como foi para você? Conta um pouco sobre você, sobre quando que você disse assim, isso já não dá mais para mim, eu preciso mudar. E se alguém diz assim, olha, para Mônica não tem jeito mais. Você chegou a ouvir esse tipo de coisa? Escutei, pastor, muitas vezes. E vou dizer para o senhor que eu não acreditava na minha restauração. Eu por 2 vezes pedi a Deus para morrer. Tentei suicídio 2 vezes. Em 2010, eu comecei a usar drogas em 2007, 2008. Isso não era criança mais, né? Já tinha uma certa estrutura psicológica, emocional. Só que eu nem imaginava que eu podia entrar nesse vício, no mundo das drogas. Pastor, quando eu me vi com 40 quilos, a minha família, o meu olhar, a minha família estava bem, meus irmãos bem, minha mãe bem, ninguém precisava de mim. Então eu podia morrer. Essa era a minha vontade. Eu pedi a Deus para me levar porque eu não via saída para mim. Eu não via como eu podia ter a minha vida de volta, andar na rua normalmente, porque eu já estava pesando 40 quilos. E assim, feia, extremamente feia, machucada, porque eu tomava tombos dentro de casa, porque eu morava sozinha. A minha família nunca tinha lidado com a drogadição. Então, assim, a minha família não sabia que eu estava usando droga, porque eu usei droga dentro do apartamento sozinha durante 2 anos. Então, pelo meu histórico, eu fui corretora de imóveis, então eu tinha uma estabilidade financeira boa. Eu estraguei tudo. Eu vendi carro, vendi o dinheiro que eu tinha na poupança. Eu usei tudo comprando droga. Em São Paulo, você manda um torpedo pro traficante, ele entrega na porta da sua casa a droga. Então, não tinha nem trabalho para ir comprar droga. Eu recebia na porta de casa. Então, isso para mim, eu só queria... para mim, eu queria acabar com aquilo. Eu não tinha ninguém para falar assim para mim, Mônica, vamos que eu tô com você. Não. Eu fui conhecer isso na Cristolândia. A minha família, quando soube, não, o que a gente faz com ela agora? A minha mãe me trancou em casa. Isso não resolveu nada, pelo contrário, me fez ficar pior. E eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, pastor. A depressão estava no pé. O meu peso, o meu corpo, eu me olhava no espelho, eu levantava a minha camiseta, eu contava minhas costelas, pastor, de tão magra que eu estava. Falei, como que alguém sai disso? É daqui para a morte. Eu falava para minha mãe, se eu morrer, eu sou lucro hoje, mãe. Minha mãe chorava, pastor, chorava, porque eu sou a filha mais velha de 3 filhos. A minha mãe confiava cartão de crédito, tudo comigo. Eu não fiz nada, nenhum mal para ela, mas o mal que eu fiz foi para mim mesma. Então, eu me destruí sozinha. E eu não via possibilidade nenhuma de sair daquilo. Eu não achava, eu não enxergava. As pessoas, como o senhor disse, esquece, essa daí não tem mais jeito. Essa daí Aí eu escutei da minha família que eu estava me prostituindo para usar droga. Aí eu falei, gente, eu não estou fazendo nada disso. E eu ouvia essas coisas me deprimiam mais. Nada, nenhuma palavra vinha de acalento. Pelo contrário, Mônica, você não serve mais para nada. E essa daí não tem mais jeito, deixa ela do jeito que ela está. E assim, em momento nenhum, as pessoas chegam, vem cá, vamos conversar? Pelo contrário, tinha nojo de mim, pastor. Tinha repulsa da minha pessoa. E algumas pessoas que me conheceram antes da droga não acreditavam que eu estava naquela situação. E não tiveram a coragem de me procurar. Muitas pessoas não tiveram coragem. Então, assim, a questão, como o pastor estava falando, a tese, né? As pessoas, elas não querem saber daquilo que podem fazer, estender a mão e vamos lá, pega essa suja, essa menina que está fedida, que não toma banho há alguns dias, e daí vai que a gente sabe a situação de rua mesmo como fica. Pastor, a compaixão nesse momento eu não senti em momento nenhum. O ponto de partida para mim foi quando eu fui apresentada à Cristolândia, lá em São Paulo, na Cracolândia de São Paulo, e que minha mãe foi comigo junto com a minha irmã, e quando eu tive a vaga, isso que aqui em Campos antes, a nossa casa aqui em Campos só cabiam 11 meninas. Uma menina desistiu do tratamento. No dia que ela desistiu, no mesmo dia eu vim para cá. São 12 horas de viagem. A Débora, ela chama. Ela voltou no ônibus para Cracolândia e eu vim da Cracolândia para me tratar aqui. Isso em 2011. Quando eu cheguei aqui, no dia que eu estava vindo, quando eu soube da distância, tudo, porque para mim, mesmo por todo o processo que eu passei, pela criação, e minha mãe é uma mulher nordestina, me criou fazendo faxina diarista, uma mulher guerreira, que criou 3 filhos fazendo isso. Para mim, aquilo tudo se envolvia na minha mãe. E quando eu vi minha mãe chorando, minha mãe pedindo, Mônica, vai, eu não pensei 2 vezes, eu falei, eu vou. E para mim, a maior dificuldade foi a distância. Eu falei, não, eu prefiro morrer perto da minha mãe. Já que é para morrer, eu vou morrer perto da minha mãe, né? Ela falou, você não vai morrer, você vai se tratar.
Pastor, assim, foram momentos, quando eu cheguei aqui na Cristolândia, que eu olhei aquele muro, aquelas paredes, falei, Senhor, por que eu tô aqui? Eu não era evangélica antes, né? Eu não conhecia Cristo, não conhecia a verdade que me libertou. Eu era espírita praticante. E naquela hora eu pedia para os espíritos me libertarem. Só que os espíritos estavam me levando para um buraco maior. E quando eu me internei, eu, assim, para mim, eu falei assim, eu tô aqui por estar. Mas, especialmente pela minha mãe, porque eu não aguentava mais ver minha mãe chorar. Então, foi assim, foi um processo extremamente doloroso, mas um processo que valeu a pena, todo ele. Todo ele valeu a pena, porque é uma mudança de caráter, uma mudança de valores. E eu, por ter vivido nos centros de São Paulo, eu frequentava os melhores shoppings, eu tinha um bom carro, eu tinha uma vida, e essa outra parte da vida eu não conhecia, pastor. Então foi nesse momento onde Deus me mostrou, falou assim, olha aqui, esse mundo que você conhece é um mundo onde existe, o outro lado do mundo, onde existem pessoas que estão gritando por socorro. E foi nesse momento onde eu entendi esse processo dos 9 meses do tratamento, que a gente fala que é uma gestação, eu fui gerada de novo, pastor, porque eu vim para cá morta. Vamos falar um pouco sobre o Elcia Barreto. Nós temos um vídeo aí, gostaria que a produção passasse para a gente, falar um pouco sobre Elcia Barreto e essa transformação que Jesus pode fazer no seu coração. Pode passar? Vim de uma família onde meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 13 anos. Comecei a trabalhar desde cedo. Tenho mais 2 irmãos e desde cedo a minha família é uma família que sempre trabalhou muito, né? A cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, a gente tem muitas possibilidades de trabalho e eu sempre trabalhei muito. Então, fui de vendedora de loja, gerente de loja e meu último emprego foi corretora de imóveis. Trabalhava numa grande empresa lá em São Paulo. Nessa empresa eu trabalhei durante 7 anos, onde eu conquistei carro, apartamento, tive uma vida muito estável, muito boa. Inclusive, podia dar essa estabilidade para minha família também. Mas com o tempo, eu conheci uma pessoa e eu achei que estava na hora de sair de casa. Eu não era evangélica, não conhecia a Cristo. Fui morar com esse rapaz. Nesse tempo que fui morar com esse rapaz, eu conheci as drogas. Ele me apresentou todos os tipos de droga. Só que eram drogas onde eu usava em baladas, quando eu saía final de semana. Isso se tornou uma coisa constante. E eu saía, comecei a sair sexta, sábado e domingo. Quando dei por mim, eu estava saindo de segunda a segunda-feira. Eu não tinha mais vida. Era só balada, casa de amigos, que a gente chama de amigos, né? Droga. E quando dei por mim, meu relacionamento foi ao fim e foi aonde eu me enfiei mais nas drogas. Quando me dei conta, eu já estava pesando 43 quilos, extremamente sem nenhuma habilidade física, estava extremamente morta fisicamente. Nisso eu resolvi pedir ajuda. Foi quando um casal de amigos batistas me indicaram a Igreja Batista, a Cristolândia. Eu fui, fiz uma entrevista com a irmã Soraya e o pastor Humberto. A irmã Soraya e o pastor Humberto me trouxeram para cá, para Campos de Goitacazes, e aonde começou a minha vida, uma vida nova. Eu conheci a Cristo aqui, pude ter todo o trabalho, estudo evangélico, tudo. E a casa foi me acolhendo aos poucos, mostrando o amor de Deus, o amor de Cristo. E nesse amor foi aonde eu fui me tratando, aonde eu fui me curando. E graças a Deus eu fui me restaurando. Esse trabalho foi um trabalho feito pelas missionárias, que com muita dedicação, muito amor, cuidaram de mim. E eu tive Cristo. Encontrei com Cristo, foi 4 meses depois da minha internação. Eu era espírita, praticante, e aceitei a Cristo depois de 4 meses de tratamento. Eu fui evangelizada aqui na casa, eu tive um atendimento espiritual muito bom, tanto físico, né, que a gente já tem, mas espiritual foi que tudo que me reacendeu de novo, porque espiritualmente eu estava morta. E Deus foi me tratando, me restaurando aos poucos. Então foi uma coisa muito boa, uma coisa muito prazerosa. Em dezembro de 2011 eu me batizei e aceitei Deus realmente de todo o meu coração. E Deus tem feito maravilhas na minha vida. Hoje eu trabalho aqui na comunidade, ajudando pessoas que já chegaram um dia como eu. Faço faculdade, faço UF aqui, faço serviço social numa faculdade federal, onde eu nunca imaginava estar nessa faculdade. Na verdade, nunca imaginava estudar, porque eu vivia num mundo que, para mim, isso não existia mais para mim. Hoje eu tenho 34 anos, para mim, como que eu ia estar fazendo uma faculdade, ia estar cuidando de pessoas? E antes eu não estava cuidando nem de mim. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou cuidando de pessoas,
escutando a palavra, podendo hoje na própria faculdade onde eu estudo, estar passando a palavra do Senhor. Na minha faculdade eu já pude dar meu testemunho e assim foi o testemunho que ajudou muitas outras pessoas, porque as outras pessoas me olhavam e não sabiam o que tinha passado por mim, até questionavam, nossa, como uma menina de São Paulo veio parar aqui, né? Porque eu tenho todas as características de quem nunca se envolveu com droga, mas eu conto, já me envolvi com droga sim, eu morava bem, eu tinha casa, tinha carro e aonde eu perdi tudo. Mas Deus hoje me deu uma coisa que eu realmente não imaginava que eu podia ter de novo, que é a minha vida. Pastor Lincoln Menezes, o que o senhor teria a dizer a uma mãe e um pai que agora está diante dessa circunstância e talvez já colocou no coração que não tem mais jeito para aquele filho, é esperar ele morrer e bola para frente? O que você teria a dizer para essa mãe? É possível se restaurar? É um documentário muito emocionante, Mônica, é um privilégio muito grande para nós tê-la aqui com a gente. E você é uma inspiração para várias famílias que nos assistem agora. E é interessante observar que o convite de Jesus, registrado em Mateus 11, de 28 a 30, esse convite ele é um convite vivo e verdadeiro. Só ele, de todos os que influenciaram a sociedade e reafirmando ser quem disse que é Filho de Deus, ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como a gente diz no termo jovem, é muito peito dizer vinde a mim todos. Então ele realmente cumpre quem diz ser o Filho de Deus. E ela foi até Cristo, Jesus Cristo, em sua essência, e foi restaurada. Essa mãe que nos assiste, por certo, sem esperança, por causa daquilo que se vê. Na verdade, se todos estão acompanhando, né, ou acompanharam as Olimpíadas, observaram que em muitos momentos, pastor Alonso e Mônica, em muitos momentos as pessoas, o time, quando via que estava perdendo, emocionalmente se abatia e não produzia mais tudo aquilo que poderia ser produzido. Mas quando estava vencendo, eles tomavam ainda mais fôlego, né? Ou quando a torcida agitava, ele conseguia. Às vezes a mãe que está ali, ela não tem um apoio, ela só tem a circunstância à sua volta. E a circunstância diz que não. E o Deus é um Deus que trabalha independente de circunstâncias. Então eu convido as pessoas que têm esse tipo de caso em casa a não olhar para as circunstâncias e agir a partir delas. Olhar para as circunstâncias sim, mas agir a partir da fé, do poder de Deus, porque existe esperança, isso a Mônica disse aqui, e essa esperança pode alcançar qualquer pessoa, não só pelo carinho, pela íntima compaixão de alguém que abraçou, mas de alguém que acreditou no convite de Jesus e fez e restaurou a Mônica. Não tirou só a Mônica das ruas, mas tirou também a rua de Mônica. Amém. Essa é a grande questão, né? Essa é a grande sacada disso tudo, né? Nosso grande desafio. É verdade. Você sabe que eu tenho pesquisado, no próprio estudo de teologia, falamos aqui sobre isso antes, né? A vida de grandes homens, personalidades, e o que eu estou estudando agora é Santo Agostinho, né? E você sabe, um diálogo que ele tem com o então bispo Ambrósio, quer dizer, dois grandes homens, né? Mas ele tem esse diálogo antes de Agostinho se converter, e ele era inimigo de Ambrósio, né? Digamos assim, antes de se converter. E Agostinho disse assim: eu estou em busca da verdade. E Ambrósio disse: você está em busca de verdades, mas só existe uma verdade, e essa verdade é personificada em Jesus Cristo. Enquanto você não descobrir isso, nada vai acontecer na sua vida, você nunca vai achar a verdade. Como de fato ele teve a conversão dele. E uma parte muito interessante é que Ambrósio, quando vai se despedir de Agostinho, ele dá um tinteiro para ele assim: a sua missão agora é essa, você agora vai escrever, e ele se torna o grande teólogo, né, chamado Agostinho, né?
Você sabe que a mãe dele chamava Mônica, né? Santa Mônica. É Se chamava Mônica, justamente. Santa A mãe Mônica. de Agostinho. Então há possibilidade de restauração, né? Sim. Temos aqui uma foto de O meu você. antes e o depois. Pode passar, produção, a foto. Ali, antes ali, com uma missionária. A Beatriz era uma missionária que chegou, ela tinha poucos dias de missão, que nós chamamos de missão Cristolândia, que é onde dá banho no pessoal de rua, que troca de roupa, dá refeição e faz o culto. A Beatriz tinha poucos dias. E eu fui a primeira menina que ela resgatou das ruas e que ela veio comigo até Campos, a Beatriz. E ela falou assim, Mônica, hoje eu falo com ela hoje pelo Face, né? Graças ao Face. E ela fala, Mônica, a gente veio 12 horas no ônibus conversando. Ela falou, Mônica, eu nunca vi alguém tão inteligente envolvido nas drogas. Eu falei assim, mas isso não é questão de inteligência. As pessoas falam, um homem tão culto está nas drogas. Isso é você saber que aquilo, você não ter esse entendimento espiritual. A gente sabe que a droga é do diabo. O diabo está aí, ele está para matar, roubar e destruir, ele vai usar o que ele puder para te jogar no chão. E muitas vezes não é a droga, muitas vezes é o homossexualismo, muitas vezes é traição da esposa. Então, assim, não é só as drogas. A gente está num mundo hoje onde ele tem muitos artifícios para nos levar, né, para o fundo do poço. E conversando com Beatriz, a Beatriz falou assim, Mônica, eu louvo a Deus porque Deus transformou você e vai te usar. Eu falei assim, não, e eu quero que Ele me use, em nome de Jesus, que eu estou aqui para isso. Eu entendi esse chamado. E quando eu converso com algumas mães, algumas mães chegam assim, realmente que não tem jeito, pais, né, que não tem jeito, falam assim, olha, não desista do seu filho, porque o próprio Jesus não desistiu da gente, Ele se entregou numa cruz, Deus não desistiu de você, então não faça isso, não desista em momento nenhum. Eu sei que você vai fraquejar, mas quando você fraquejar, se cala, se fecha, porque é nos nossos gemidos inexprimíveis que o Senhor fala com a gente, e Ele age através disso. Então, muitas coisas eu fui aprendendo, eu fui entendendo o que é verdade que me libertou. Então, eu também falo isso, que é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia, né, pastor? Não é fácil, não. Eu sei as lutas, inclusive continuo com elas até hoje, porque elas não saem, mas o discernimento o Senhor me deu, graças a Deus. Fale um pouco sobre como funciona o projeto da Cristolândia. Como funciona? A pessoa chega lá, está querendo mudança. Qual o tipo de tratamento, digamos assim? Conta pra gente aí um pouco, para as pessoas, para a sociedade saber como é que funciona. Trabalho reconhecido nacionalmente, né? Inclusive, grandes emissoras também de TV já fizeram matéria sobre isso. Fala um pouco sobre a pedagogia da Cristolândia. Pastor, a nossa casa, assim, é um trabalho, primeiramente é o amor. Tudo envolve o amor. A sequência são regras, né? A gente sabe que em algum momento essa regra deixou de fazer parte da nossa vida. Então, as meninas são recebidas pelas missionárias, existe uma conversa com ela, a que ponto ela entende que ela é uma drogada, que ela precisa de ajuda, e isso é deixado bem claro, porque a primeira coisa é a gente se reconhecer como um drogado, e eu me reconheci como drogado, como as meninas que estão lá precisam ter feito esse trabalho emocional com elas, esse trabalho psicológico com elas, trazendo elas para essa realidade, que elas são dependentes químicas, como eu também sou dependente química. Então, esse trabalho começa, elas chegam, são recebidas, às 7 da manhã nós acordamos, 7h40 da manhã tem o primeiro devocional, que é o primeiro momento onde nós vamos falar com Deus, ouvir aquilo que Deus tem para a gente no primeiro momento do dia. Tem o café da manhã, que vai até 8 e pouquinho. 9 horas começa a laboterapia, que é a limpeza da casa. Cada menina tem a sua tarefa. Durante essa semana, ela vai exercer aquela tarefa. Então, naquele momento onde ela está naquela tarefa, ela está pensando, ela está refletindo. É o momento dela ali. Ela não percebe que ela está sendo tratada ali. Mas ela está lavando o banheiro e sendo tratada lavando aquele banheiro. Muitas não sabem o que é ter um banheiro. Muitas não sabem o que é ter uma cozinha, o que é ter um quarto. Muitas vieram de um processo de vida que não sabem. Outras sabem, elas não. Então começa essa laboterapia. 11 horas temos outro estudo bíblico, que aí ele já é mais aprofundado da Bíblia, que são pastores que dão. O senhor já deu estudo lá, algum pastor Ningo também. São esse estudo onde elas ali estão sendo discipuladas. Depois vem o almoço.
meio-dia, elas têm descanso até as 2h. 2h30 começam, a gente chama também de laboterapia, são artesanatos, coisas que a gente faz ali para aquele momento de comunhão entre elas. Então, a gente coloca elas em confronto entre elas, sem elas perceberem, fazendo fuxico, fazendo costura, fazendo uma pintura, mas naquele momento ali, trazendo também elas para o foco, né? Porque quando chega, você chega com a cabeça, né, a milhão. E ali elas estão, a gente está tentando trabalhar concentração com elas ali. Depois tem o café da tarde, 4h30, 6h para as 7h. A gente deixa o tempo livre, porque algumas querem ler, outras querem orar, outras querem conversar. A gente vai deixando ela solta, mas sendo assistida pelas missionárias que estão na casa. 7h30 tem o jantar, 8h tem um outro culto para finalizar, 10h em ponto na cama, né? Algumas precisam de psiquiatra, nós temos o Dr. Flávio Mussa que nos atende como psiquiatra, temos as nossas psicólogas que se revezam, então a gente tem em torno de 4 psicólogas na casa que atendem essas meninas e tem esse trabalho feito, né, com carinho, e as visitas às igrejas, porque a gente leva elas às igrejas para que elas sintam a igreja trazendo esse amor por elas, né? Elas sentindo, poxa, eu estou sendo vista por alguém. E é esse trabalho, esse processo de renovação no coração delas. Já falamos aqui num programa anterior sobre a importância da igreja para a sociedade, né? E sem dúvida alguma. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, temos poucos minutos, é uma pena realmente, mas rapidamente, missionária Mônica, qual o recado que você tem para dar à sociedade campista? Jesus transforma? Amém, transforma. O meu recado é o seguinte: não desista. Não desista de você, não desista daquilo que você tem, que Deus tem para você. Não deixe que ninguém fale para você que você não é capaz, que você não pode. O negativo não é do Senhor. Eu tive esse ponto da minha vida onde tudo para mim era não, 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 não. A partir do momento que eu conheci a verdade que me libertou, o sim veio em forma de bênção. Eu tive bênçãos incontáveis na minha vida e continuo tendo essas bênçãos. Então, assim, não desista, peça ajuda, levante a mão. Eu me sentia num abismo, onde estava com a mão levantada e ninguém me alcançava. Mas quem me alcançou foi Jesus. Então, não desista. Pais e mães, não desistam dos seus filhos. Continue na luta com seus filhos, mas também procure a igreja. Procure um pastor, procure um amigo, alguém que vai saber te direcionar. Profissionais, procure. Hoje a gente tem o CAPS, tem lugares onde a gente pode procurar essa ajuda. Não fique dentro de casa, entre 4 paredes. Saia, grite, peça ajuda, porque você vai conseguir. Pastor Lincoln. Eu um tanto emocionado pela história de vida. É emocionante. A honra e glória do Senhor Jesus. A palavra dela já finaliza tudo. A minha mãe teve o privilégio de participar da primeira Jesus Transforma, chamada Transtotal, em 74, no Amazonas, restaurando lá o povo daquele lugar, que foi até tese de mestrados e doutorados, o impacto dos batistas no Amazonas, nesse período. E hoje a Jesus Transforma, isso continua. Mas para fechar, meu pai algumas vezes citava alguém chamado Voltaire, um filósofo, que disse um dia, mesmo sendo ateu, no final da sua vida, olhando pela janela, disse: assombra-me o universo e eu crer procuro em vão que exista um tal relógio e relojoeiro não. Eu acho interessante encerrar com essas palavras, porque como admitir que existe um relógio e não um relojoeiro? Então, há um Deus, e Ele cuida de você, e Ele é especialista em vidas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Lincoln. Muito obrigado, missionária Mônica Araújo. Estamos chegando ao final do programa Dialogando. Queremos agradecer a você pela sua presença entre nós aqui e desejar a você um final de semana de paz e de bênção. Que Deus te abençoe. Tchau. Amém.